O que eu preparei para vocês hoje, enfim, resolvi dar o título de Teoria Antropológica, Cibernética e Teorias de Sistemas, que são as ciências nas quais eu estou me inspirando para fazer análise do material do meu projeto atual, que já estarei falando sobre ele. Ele diz respeito à coprodução entre neopopulismo, neoliberalismo e mídias digitais. Então, qual é a questão de fundo dessa apresentação? É algo que eu tenho tentado explorar de diferentes formas, ou tentado encontrar a melhor forma de explorar ao longo dos últimos meses, quando esse interesse de pesquisa emergiu, durante a campanha eleitoral, na verdade, de 2018, é essa tríplice relação de co-constituição ou de coprodução entre o que a gente chama, alguns têm chamado de neopopulismos, mas, enfim, populismos contemporâneos, né? O neoliberalismo realmente existente, porque tem muita confusão e controvérsia também em torno do que essa palavra neoliberalismo significa. Eu trabalho com alguns autores específicos aqui que eu vou estar apontando para vocês, obviamente sem desenvolver demais, devido também não poderei desenvolver mais teoricamente, por exemplo, a questão do neoliberalismo, por questão de tempo mesmo. E o terceiro elemento são as próprias mídias digitais, né? A antropologia digital é uma área na qual eu tenho começado a trabalhar de modo mais intensivo recentemente. Então, como esses três fenômenos, ou como esses três processos se articulam, se coproduzem e se reforçam mutuamente, né? No fim das contas, essa é a minha questão de fundo. E isso se dá, gente, obviamente, eu vou estar tratando de um caso brasileiro, né, do caso do Brasil, mas essa correlação aqui, essa coprodução tem sido observada, né, em diversos outros lugares. É um fenômeno global, né, a gente pode dizer. Então, com relação mais especificamente à ementa da mesa, né, eu vou explicitar aqui nessa primeira parte qual foi minha composição metateórica. Foi onde houve esses empréstimos, né, ou esses cruzamentos, essas contaminações entre teoria antropológica e outros tipos de conhecimento produzido por outras ciências, né. Então, eu agrupei aqui alguns autores nos quais eu me inspiro, dentro de um campo que eu estou chamando assim de forma meio frouxa, porque eu não tenho assim, um termo que designe de forma unânime né, esse nível analítico, mas eu acabei botando cibernética e teorias de sistemas dinâmicos, que eu acho que são termos mais familiares, enfim. Então, não vou detalhar aqui, mas registrando, né, quais são alguns desses autores. Alguns são mais associados de modo mais evidente a teorias de sistemas, por exemplo, o Niklas Luhmann e o próprio Gregory Bateson. Na antropologia, talvez o Lévi-Strauss seja o autor que mais, né, que desenvolveu um pensamento teórico, metateórico, nesse nível de teorias de sistema, apesar dele utilizar o termo, preferiu o termo estrutura. Eu coloquei ali um question mark, um ponto de interrogação, porque, na verdade, o Lévi-Strauss eu ainda não incorporei né, na análise em si, né. Talvez haja formas de fazê-lo no futuro, mas ele está aí mais para demarcar, para ficar mais fácil de vocês talvez visualizarem ou vislumbrarem qual o nível analítico que eu vou estar trabalhando. Não é o nível analítico das ciências experimentais, mais concretas, assim, é um nível metafísico ou metateórico, né, onde a cibernética e teorias de sistemas geralmente operam. A Mary Douglas também não é comumente associada a esse tipo de perspectiva, mas eu leio principalmente por esse perigo, muito por esse viés. E eu acho que ela está fazendo um argumento nesse nível também. Então, sem entrar em detalhes, eu simplesmente listei as noções deste campo, de algumas, enfim, são compartilhadas por outros autores e teóricos que nem, além desses 5 que eu botei aqui, né? Mas eu espero, não vou poder explicar cada um, mas eu espero que, ao longo da análise do material, fique claro para vocês, talvez, exatamente o que eu... Né, porque são ferramentas úteis para mim. Então, a noção de redução da complexidade,
né, de sistemas como mecanismos de redução de complexidade e de delimitação de uma fronteira sistema-entorno, ou sistema-ambiente, né, isso é principalmente o Luhmann que coloca nesses termos. A questão da entropia e da negentropia, que é a reação à entropia, né, a negação da entropia. Topologia fractal e multiscalaridade, que são estão mais ou menos correlacionados do modo como eu trabalho a questão da fractalização, vocês vão ver aqui. E, por último, a questão da recursividade ou retroalimentação, os feedback loops, né? Geralmente é traduzido como alças de retroalimentação, né? Mas normalmente se usa o termo em inglês, feedback loops, né? E a questão da cismogênese, a noção de cismogênese, aí eu acho que é uma contribuição bem original do Bateson, né, no campo das teorias de sistemas de modo mais amplo. Para tratar do neopopulismo, eu estarei usando Laclau e Mouffe, talvez alguns de vocês já conheçam, que são grandes referências nesse campo. Eu, obviamente, não tenho tempo para explicar o que é a teoria do populismo desses autores, mas eu tentei fazer um resumão em 3, 4 frases, né, o que eles entendem por populismo, porque é bem diferente do que é entendido pelo senso comum. Tá? Então, eu vou apenas ler, também não dá tempo de explicar cada um desses termos, mas principalmente os termos em negrito, né, são termos também que demandam explicação, porque não são tão... são usados de modo específico por esses autores, principalmente o Ernesto Laclau. Talvez a minha principal referência teórica aqui seja o livro dele de 2005, A Razão Populista. Então, vou apenas ler, né? Para a teoria política liberal, o populismo é um fenômeno aberrante, arcaico e irracional. Mas, para Laclau e Mouffe, o populismo é parte da ontologia do político, né? É parte do que eles entendem por político. Que eles diferenciam político de política, né? O político no nível ontológico, a política no nível ôntico, eu acho que eles usam essa terminologia, que seria o desdobramento histórico, prático, né, dessa ontologia. Populismo é uma mecânica discursiva, que a noção de discurso passa muito pelo Wittgenstein, uma mecânica discursiva de produção de hegemonia. Sim, eles são gramscianos, eles estão, né, estiveram, na verdade, porque Laclau já é falecido, né, faleceu em 2014, mas ele faz uma síntese que eu acho bem interessante entre Gramsci e pós-estruturalismo, no caso, né? Ou seja, o populismo é um modo de produção de hegemonia que opera como? Qual a sua especificidade, né? Ele opera a construção da identidade coletiva de povo. Então, o populismo, para eles, é a construção do povo por meios discursivos, e, obviamente, por discursivos aqui, não quer dizer apenas, né, discurso no sentido abstrato de palavras e escrita, né? Discurso também como prática. Opera a construção da identidade coletiva de povo através de, principalmente, 2 eixos, que estão articulados. Demarcação de uma fronteira antagônica binária entre um nós e um eles, os de cima e os de baixo. Ele faz uma analogia com o eixo paradigmático do Saussure e no eixo sintagmático, né? Não, acho que é o contrário. Agora eu me confundi. Mas, enfim, essa construção da fronteira antagônica e a extensão bem-sucedida de cadeias de equivalência, unindo liderança, populista e povo. Então, de um lado, você tem uma separação entre nós e ele, e do outro, você tem uma união, uma construção de uma continuidade entre liderança carismática e povo, que se dá principalmente através do contágio. Nos populismos analógicos, a questão das multidões e tal. No populismo digital, passa muito pelas mídias digitais, é um dos meus argumentos aqui. Contágio, imitação, né? Esse duplo processo opera através da mobilização de significantes vazios e flutuantes, a noção do Saussure, e de afetos. E aí eles passam principalmente pela psicanálise, o próprio Freud e especialmente Lacan. Só um minuto. Eles argumentam que a irrupção populista se dá em contextos de crise e fragilidade institucional, em que o líder carismático, alegando vir de fora do establishment ou do sistema, se coloca como solução para o acúmulo de demandas não contempladas por grupos sociais heterogêneos e inicialmente desconectados entre si.
Então, o que o mecanismo populista faz é fazer essa conexão através do que o Laclau chama de cadeias de equivalência. Vou ter que, talvez, correr um pouquinho aqui. Mas esses são outros dois autores que eu tenho usado para pensar a conexão com o neoliberalismo, né? Então, é possível falar em um populismo neoliberal? Os dois autores, os três, na verdade, né, são muito diferentes, né? Mas eles também, para mim, ambos tendem a ver o neoliberalismo como um tipo de epistemologia, não apenas como um tipo de política econômica ou um tipo de cultura. Espera que minha boca está seca. Então, que tipo de afinidades, né, o neoliberalismo teria com os neopopulismos conservadores? Obrigada, Naomi. Neoliberalismo é antimoderno e antiluminista. A desestruturação neoliberal gera uma aspiração por ordem por parte da população, principalmente o argumento dos Komarovs. Obrigada. Vacan, Komarov e outros notam que geralmente vem acompanhado com a ascensão neoliberal vem acompanhada por um punitivismo legal. Um outro elemento é o deslocamento da responsabilização de falhas ou crises para outro lugar que não o próprio mercado, notadamente o Estado, na sua versão de Estado de bem-estar, direitos sociais, e figuras como imigrantes, bandidos, corruptos, né? Essa figura do inimigo, às vezes, desempenha esse papel. E o neoliberalismo geraria as condições para a sua própria reprodução discursiva, e o papel da infraestrutura digital aqui é central. Então, o estudo de caso que eu vou trazer aqui para vocês alguns elementos é essa ascensão do neopopulismo neoliberal no Brasil. Estou usando, né, entre aspas, essa noção porque eu não sei exatamente se ela faz sentido ou não. Estou tentando descobrir. 3 pontos que eu vou explorar aqui: a questão da crise e da desordem, que está não só no Laclau, mas no perspectiva de sistemas também, é uma questão bastante importante, a questão da ordem e desordem. Performatividade das identidades políticas, né? Para o Laclau, para Mouffe, obviamente, a identidade política são performadas na prática. E notar ainda algumas, se eu conseguir chegar até lá, algumas recursividades interessantes que eu tenho visto durante a pesquisa. Então, é uma etnografia digital, apenas, por enquanto, apenas no nível online, mas a ideia é que em algum momento se desdobre para uma pesquisa offline também. Então, mídias digitais são a infraestrutura cujas affordances têm propiciado as produções contemporâneas entre neoliberalismo e neopopulismo. Essas são hipóteses, tá? Essa é uma hipótese. Aí, no segundo caso, a análise da memética, que é o material que eu vou trazer aqui, não são apenas memes no sentido estrito, né, mas essa linguagem da memética, que circula nas redes digitais do então candidato, né, e atual presidente. Há uma afinidade eletiva aqui, né, entre a linguagem digital da memética e a mecânica discursiva do populismo segundo Laclau, porque a questão da simplicidade da linguagem é central para o mecanismo populista funcionar. Então, em primeiro, a questão da crise, né, ela pode ser real ou percebida, né? Ela pode ter um componente de ser percebida, já é suficiente para que a coisa funcione, digamos assim, para que se conforme um contexto propício à irrupção de uma liderança carismático-populista. Então, no caso aqui brasileiro, acho que entre 2013, né, passando por 2016 e chegando na eleição, é exatamente o processo que o Laclau descreve. Em 2013, você tem uma heterogeneidade de grupos, atores com demandas próprias, né, não necessariamente demandas integradas, mas, ao longo do tempo, essa multidão, digamos assim, foi sendo construída enquanto povo, que seria a base para a eleição do candidato. Então, em 2016, com o impeachment, a gente já tem uma inflexão importante. Você vê aqui a diferença, por exemplo, nas cores, né, das manifestações, e as cores, enfim, no segundo caso aqui, já foi uma base que foi aproveitada, né, pela liderança, inclusive a simbologia das cores, várias outras simbologias para trabalhar o mecanismo populista. Então,
Eu acho que eu não vou ler isso tudo, porque é questão de tempo também, mas é uma crise difusa, crise híbrida, né? Alguns autores usam, inclusive, essas terminologias para tentar entender 2013, 2016, mas é uma crise que tem, percepção de crise tem praticamente 4 dimensões. Econômica, obviamente, mas também de corrupção, crise de segurança, segurança pública e crise nos costumes, principalmente ligada à questão da sexualidade. Né? Então, essa crise difusa ambígua, nesse contexto, né, a demanda comum do povo, né, comum entre todos aqueles agentes sociais, é pelo mínimo, ou seja, pela mera imposição da ordem. Isso é uma das coisas que todos, que eu argumento, né, que todos que votaram, né, no atual presidente têm em comum. Né? Lembra aquela frase do Levi-Strauss, que qualquer ordem é melhor que a desordem? Então, essas crises elas passam a ser vistas cada vez mais como sendo, em última instância, crises morais. Isso tem vários desdobramentos e implicações que eu não vou poder entrar aqui, mas uma que eu acho importante é que, do ponto de vista do eleitor, na medida em que você moraliza os problemas, as pessoas passam a se sentir autorizadas a emitir uma opinião e a saber, né, a julgar, né, soluções, enfim. O que antes era dessa área mais dos especialistas. Né? Responsabilização pela crise é discursivamente projetada para um inimigo e ameaça, isso aconteceu muito, foi né, foi central para a campanha, né, campanha eleitoral, um inimigo que deve ser combatido e excluído. Então, a gente tem 2 momentos aí, o momento do impeachment e o momento da eleição de 2018. Crises são vistas como passíveis de solução simples através da eleição da liderança carismática, moralmente pura e que vem de fora do sistema vigente. Né, as pessoas, muitas votantes do atual presidente, achavam que era só elegê-lo que todos os problemas estariam resolvidos. A gente vê essa linguagem, né, não estou tirando da minha cabeça. A gente vê essa linguagem na memética, nos grupos de WhatsApp, enfim. Tinha um ponto aqui da Tânia Luma, mas acho que não vou entrar, não. Então, esses 3 eixos, crise, inimigo, povo, são compostos discursivamente através da extensão de cadeias de equivalência. Eu vou tentar dar alguns exemplos aqui de como isso acontece. Então, no período eleitoral e até da campanha, até no pré-campanha, a gente já tem esses elementos aparecendo. Então, a ideia da liderança carismática como a única solução possível para a crise, né, ou nessas dicotomias, a fronteira, né, esse tipo de divisão é absolutamente onipresente no material da memética, né, principalmente durante a campanha. Também há elementos de redução da complexidade através da delimitação dessa fronteira que a gente chama de, né, através do Laclau de binarismo antagonístico, na verdade, eu errei aqui, tá? Porque tem uma diferença entre agonismo e antagonismo para eles. A liderança, como povo que ela constrói a partir da equivalência entre demandas heterogêneas não contempladas, se coloca como vindo de fora do sistema. Esse elemento é central. E, por exemplo, esse meme aqui representa isso, né? Sozinho contra o sistema, ele já é o favorito. Né? E ainda perguntam por que o chamam de mito. Então, mito, acho que a ideia do mito condensa muito esse carisma, né, naquele momento. Que tem a ver com questões de espontaneidade, né, visto como alguém que é espontâneo, fala abertamente, não tem medo de falar, né? A verdade é uma característica dessa pessoa que geralmente quer vir de fora do sistema, né? Que quer se colocar como vindo alguém né, de fora do sistema. Então, aqui a gente tem 2 exemplos do significante vazio, da exterioridade constitutiva, que era a esquerda, o PT, essa exterioridade, acho que dá para a gente amalgamar, né, condensar isso em torno da ideia do antipetismo. Então, o PT é visto tanto como a raiz da crise, como o inimigo a combater e como uma ameaça potencial. Enquanto ameaça, ele está sempre presente. Né? Esse inimigo está lá de forma virtual, nem que seja virtual constantemente. Isso a gente tem visto também no pós-eleição. Né? Então, a simplicidade, né, a dicotomia, de novo, e a questão da imagem, né, da linguagem simples da memética. Né? Essa imagem explica muita coisa, não é mesmo? Mas aí, de que lado você está? O eleitor é chamado a se posicionar e se posicionar em 2 lados.
sendo que havia outros candidatos, a gente sabe muito bem. Mas essa linguagem não aceita terceiras posições e nem ambiguidades. Você é instado a escolher um dos dois lados. E a questão da simplicidade, né? Nunca foi tão fácil decidir. Olha essa foto, você já vai saber em quem você vai querer votar, em quem vai resolver a crise, quem vai impor ordem e quem só vai continuar piorando a nossa situação. Então, o significante vazio é isso, vocês estão vendo, né? Às vezes é o Lula, às vezes é o Haddad, enfim, o conteúdo vai variando, mas a função estrutural é a mesma. Essa série de memes tem vários outros, enfim, nesse estilo, eu acho muito interessante, porque a demarcação binária está explícita, né? Está na nossa cara aqui. Então, de um lado você tem ordem, desordem, você tem desordem, bagunça, perigo, ameaça. Do outro você tem ordem, disciplina, pureza e segurança. Então você vê na estética do meme, né, o lado de cima, a linearidade, né, a limpeza, a ordem. Aqui também, né, na escola, você tem as cores. Eu tenho a impressão que essa foto foi inclusive tratada para o verde e amarelo aparecer aqui. Aqui também, do outro lado, você tem o vermelho, o cinza, e você tem o caos, a bagunça, enfim. E nisso, foi aqui que eu comecei a usar a Mary Douglas, porque a Mary Douglas está falando de mecanismos de formação de grupo, né, de divisão de fronteiras entre grupo. O kit gay, melhor exemplo de significante vazio flutuante, na verdade, né, um dos exemplos mais óbvios. Por quê? Qualquer coisa era o kit gay, né, nesse contexto digital. Então, eu peguei alguns exemplos aqui. Às vezes era aquele livro, né, Aparelho Sexual e Companhia, às vezes era outro livro qualquer, de educação sexual, ou o que seja. E chega a coisas assim, né, desse tipo. Você tira uma foto, né, pega uma imagem de um mangá, alguma coisa assim, você cola ali, autorizado pelo MEC. Você vê a mesma coisa aqui, ó, Ministério da Educação, e você circula isso, né? E, por incrível que pareça, geram efeitos de verdade, pelo menos para certas pessoas, né? A questão ali era conseguir 50% mais um, né? Que já seria suficiente. Então, aqui, né? Olha essa cena, ela te choca. Imagina seus filhos nessa situação. De novo, ameaça, né? Isso está muito próximo de virar a realidade, se não nos posicionarmos firmemente contra essa esquerda imunda, a ideia da imundície, do sujo, do impuro, da Mary Douglas, está o tempo todo sendo mobilizada aqui para construir a fronteira amigo-inimigo. O último ponto a respeito desta... Já está chegando 20 minutos, vou ter que correr. Que eu tenho notado mais recentemente é como essa percepção de crise ela também é produzida digitalmente, né? Muito provavelmente. Inclusive antes das eleições. Por que eu estou falando isso? Porque nos grupos de WhatsApp me possibilitou entrever que nos celulares das pessoas, no WhatsApp de muita gente no Brasil, você tem a criação de um ambiente de crise, né? Isso é percebido, apesar de não ser parte do conteúdo esperado nos grupos, que são grupos políticos, mas, de vez em quando, outros tipos de conteúdo vazam. Que conteúdos são esses? Você vê aqui pela própria regra do grupo, e eu quero destacar esses dois, que é pornografia, vídeos ou imagens de violência ou pessoas mortas. Porque, de vez em quando, isso entra nos grupos. Se o moderador não é muito ativo, o grupo pode, inclusive, acabar, porque ele é invadido por esse tipo de conteúdo. Então, a questão da violência, né? Vídeos explícitos de policiais. Esse aqui é um policial que foi assassinado. No dia do ataque da escola de Suzano, no dia seguinte, já tinha filmagens e fotos dentro da escola, dos corpos das professoras, dos atiradores, fotos muito mais explícitas do que essa que eu botei aqui. E a questão da pornografia e das fraudes também aparece bastante. Então, aqui, por exemplo, um conteúdo pornográfico vindo de um celular da Índia, né? E, de outro lado, essas fraudes, venda de carteira de habilitação, diploma universitário, né, sendo oferecidos para as pessoas, nota falsa, cartão de crédito falso, enfim. Um segundo ponto é esse da performatividade das identidades políticas. Esse meme eu acho bem característico de como a coisa operou, né, porque a identidade do povo emerge relacionalmente através do antagonismo inimigo e da referência à nação como totalidade plena,
né? Então, todo o Brasil contra o PT. E contra o PT, de novo, a ideia de antagonismo. Alguns dos principais significantes vazios, nesse caso, no eixo da equivalência, é o Brasil, né? Então, a campanha se apropriou da identidade nacional e do apelo da identidade nacional pelas cores, pelo verde e amarelo, né? E no eixo da diferença você tem o PT, a esquerda, enfim, que é vista como não pertencendo à nação. Por isso que eles são mandados, né, constantemente a ir para Cuba e para a Venezuela. Mobilização da simbologia estética, já coloquei. A imobilização de afetos, que é central para o Laclau e a Mouffe, né? Afetos negativos, como raiva e ressentimento, e afetos positivos, a gente não pode esquecer disso, tá? Na campanha se trabalhou muito com afetos positivos também, principalmente esperança e desejo de justiça. Isso aqui são alguns exemplos de o que eu quero dizer por performatividade das identidades, principalmente de esquerda e de direita, porque elas estão instáveis, elas estão mudando. Então, aqui é um exemplo de como a determinação recíproca, né, direita, essa nova direita, ela passa a sua autoidentificação passa muito pelo que ela não é, né, pelo que ela não é, e ela não é a esquerda, e eles mesmos definem o que é essa esquerda. A lista atualizada é um clássico, né? Eles estão sempre atualizando a lista atualizada de comunistas. Hoje, vindo no Uber para cá, era um programa de rádio, não era Jovem Pan, acho que era um outro programa, que eles estavam falando justamente disso, que já eles iam entrar para a lista atualizada de comunistas porque eles estão criticando o governo. Mas o argumento deles era, quando é candidato é uma coisa, quando é governo a gente critica, né? Isso eu acho icônico desse processo, né? O famoso PowerPoint do Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Como o espectro político está sendo retrabalhado por essa, né, por essa nova direita. Então, isso é de antes da eleição, tá? Antes da vitória, enfim, é pré-eleitoral, então você vê que o DEM ainda está como esquerda, né? Então, são todos... O que é a esquerda? São todos os partidos tradicionais, digamos assim. Porque a liderança, apesar de ser deputada há mais de 30 anos e de ter um partido, fazendo uma divisão dessa forma, ela consegue se colocar como de fora do sistema, de fora do establishment. Até esse momento, o Novo também estava, mas eu acho que ele está saindo. O Amoedo é muito criticado por ser uma segunda Marina Silva, porque ele não se posiciona, ele fica em cima do muro. Então, essa posição não é legítima, né? Tem que ser, apenas a posição antagonística é legítima. E aqui são um exemplo de controvérsias internas, tem muito nos grupos, né, sobre o que é ser de direita, que foi alguém que disse que foi, sim, golpe, o outro disse que não, falando, né, jogando aquela cartada clássica de não precisa, porque eu vivi, né, durante a época do regime, não era uma ditadura só para os comunistas, não para o povo de bem. E aí, olha que interessante, né? Ele disse, não é porque você não viu que não existiu. Aí o outro diz, nem sei o que você está fazendo num grupo de direita, né? Porque isso não é ser direita. Aí ele responde, grupo de doente mental, direita é outra coisa. Então, você vê que o campo não é homogêneo de forma alguma, né? Então, a identidade de direita ela é relacional, performativa e emergente, isso é muito claro. Isso é um exemplo da cismogênese simétrica, vou ser bem rápida, porque, enfim... quanto tempo que eu estou, gente? É que eu vi aqui que eu errei no 30 minutos já? Tá, então já vou concluindo. Se o PT é contra, eu sou a favor, não importa o conteúdo, isso é um caso extremo de cismogênese, né? E como isso refletiu na evolução da intenção de voto. Você vê que a polarização foi crescendo, né? Os dois lados se retroalimentando, né? A oposição foi se retroalimentando, a ponto dos outros candidatos simplesmente desapareceram ainda no primeiro turno, né? Esse meme eu acho bem característico, né, de como o politicamente correto e o antipoliticamente correto tem essa relação cismogênica, né? Então, aqui, né, o que se coloca como trabalhadores, que, enfim, até é interessante que é uma categoria das políticas de redistribuição, né? Ela é levada, estaria sendo levada a se aproximar da direita por causa da esquerda lacradora, né? Né? Enfim, trazendo
uma sugestão para a gente reformular a questão das identidades minoritárias, né? Uma tentativa de reformulação e inversão de quem tem o privilégio e quem está sendo oprimido ou desprivilegiado. Você tem, né, uma inversão, né, nesse tipo de conteúdo. Então, eles trabalharam a mobilização do subalterno não identitário, né, do brasileiro médico, que seria, no caso aqui, o cachorro, ou seja, que não se reconhece através dos códigos das políticas de identidade, né, movimento negro, feminismo, etc. Então, vou bem rapidamente falando, né, o significante vazio das bolsas, né, bolsa travesti, bolsa presidiário, né, trabalhou muito para colocar minorias neste papel de pessoas privilegiadas, né, e a questão, né, dos gays como indivíduos, não sou obrigado a ser militante, as mulheres a mesma coisa, né, e aí começa a se operar essas divisões. A mais interessante foi a divisão dentro do eleitorado feminino, né. Então, depois do ele não, o candidato deu uma subida grande nas pesquisas, né? Por quê? Porque ele conseguiu reproduzir a fronteira binária inimigo-inimigo, jogar ela para dentro do eleitorado feminino. E um movimento muito visível, explícito, né? No caso, ali na época, na campanha digital. Então, você tem aqui, de novo, o binarismo, né? Do lado aqui você tem o bandido, o vermelho, o preto, né? E aqui você tem a pureza, né? O verde, amarelo, etc. Então, o antagonismo elite-povo, que o Laclau trabalha bastante, também apareceu, né? As feministas, como a Anitta e tal, foram sendo colocadas cada vez mais como pessoas privilegiadas, né? Pessoas hipócritas, e isso acabou influenciando o voto de várias mulheres, viu? Até no meu próprio círculo pessoal eu vi isso acontecer. Esse é só para exemplificar o mecanismo Mary Douglasiano também. Então, você tem uma dicotomia sujeira-limpeza, partes altas, partes baixas. Então, a esquerda estaria do lado da sujeira, das partes baixas, da animalidade. Elas fazem xixi... A esquerda não, as feministas, desculpa. Elas fazem xixi na rua. Muito conteúdo desse tipo na época. Tá? Né, então, as mulheres da esquerda trabalham com os cérebros, da direita trabalha com o cérebro, da esquerda trabalha com... Né, ficando pelada, enfim, a gente está vendo isso sendo reproduzido até hoje, né? E a contraposição estética, né? Você quer ser as mulheres, você quer ser igual de cima ou igual às mulheres de baixo, né? E a fala do Eduardo Bolsonaro logo depois do ele não, para mim foi muito explícita desse tipo de estratégia, né? Ao dizer simplesmente que as mulheres da direita são muito mais bonitas, né? Não mostram peito na rua, não defecam para protestar. Ou seja, são muito mais higiênicas, gente, Mary Douglas, né? Porque a sujeira né, está do lado de fora da fronteira do grupo. De novo, a questão estética, né? Feia, bonita, isso até hoje tem. Né? Como as mulheres da direita são bonitas e as da esquerda são feias. Você gera esse afeto, né, de atração e repulsa, então você começa a sentir repulsa pelo feminismo, pelas mulheres da esquerda, e atração pela da direita. E aí você teve esse movimento, né? Eu sou uma Maria que não vai com as outras, né? Eu sou mulher, mas eu não preciso ser feminista, eu posso votar no Bolsonaro. Ou seja, a negação da militância feminista e da sororidade universal, você passa a opor femininas, como elas dizem, contra feministas. E aí, já caminhando para o final, há 3 exemplos de recursividades. A fractalização do mecanismo populista, né? Depois da facada, do ataque à faca, as redes sociais vão se tornando o que eu chamei do corpo digital do rei. Essa imagem aqui é muito característica, né? Começa a emergir um corpo de marqueteiros digitais que acaba substituindo o corpo físico debilitado da liderança após o atentado. Isso foi central, porque a partir desse momento você passa a ter uma fractalização cada vez maior do mecanismo populista para os seus eleitores, né? Na medida em que a liderança se retira. Você passa a ter uma capilarização cada vez maior da mecânica populista, principalmente via smartphones e o WhatsApp, que nenhum dos dois eram, vocês sabem, né, tão difundidos na última eleição. Eu acho que essas 2 tecnologias tiveram um papel central para essa capilarização. Né? E no pós-eleição, isso se reflete principalmente numa experiência de relação imediata ou não mediada entre líder e povo. As pessoas que estão nos grupos, elas repassam conteúdo, demandas, acrescentando assim, ali, até botei aqui, desculpa, não vi. Né? Repassar até chegar ao presidente, ou repassem até chegar no Moro, repassem até chegar no Eduardo Bolsonaro.
né, essa sensação da relação não mediada com a liderança, porque, né, por causa do smartphone, porque pode realmente chegar no smartphone do presidente. Muito rapidamente aqui, elementos do mito, né, do carisma, que eu acho passaram muito por outros tipos de domínio da vida social que não tem nada a ver com política. Então, a indústria do entretenimento, vários elementos disso. Do ethos futebolístico, vocês podem ler aí, porque eu já passei do meu tempo, não vou me alongar. O ethos do mundo de celebridades, bastante, parentesco, intimidade, a ideia de que o eleitor faz parte da família Bolsonaro. Essa festinha ali de aniversário é bem icônico nesse sentido. E a própria carisma, né, digamos assim, da linguagem digital, dos memes, da lacração, política passa a passar cada vez mais por isso. Eu acho que aqui eu vou pular, tá, gente, porque eu já esgotei meu tempo. Mas tem a ver com, agora, mais especificamente, com essa coprodução entre neopopulismo e neoliberalismo. Eu comecei a ver como, né, no que eles chamam de política, outros elementos que a gente talvez chamaria de econômicos começam a aparecer. Então, um exemplo clássico, assim, bem difundido, é a questão das camisetas, né? As pessoas passam a fazer camisetas para vender para outras pessoas da direita, né? E tem a ver, obviamente, com precarização neoliberal, etc. Tem esse bar de direita, um outro exemplo, né? Em Belo Horizonte. Vocês viram aqui, né, o nome dos drinks, saudando a mandioca, triplex. E a forma como pessoas da nova direita ganham dinheiro fazendo política. Né, um exemplo bem paradigmático é o Nando Moura, o principal youtuber. Né? Então, ele tem masterclasses aqui, que ele cobra 12 vezes de R$ 47,90 sem juros, as pessoas pagam, né, para serem orientadas por ele. Isso aqui eu não vou entrar, mas é para reforçar essa questão do sucesso mercadológico, também é um dos atrativos de estar, né, dentro desse campo político. A questão do empreendedorismo, né, o caso, não dá tempo de explicar aqui, mas na campanha Trump, onde jovens na Macedônia ganhavam dinheiro fazendo notícias falsas contra a Hillary Clinton, e quanto mais cliques eles tinham, mais dinheiro eles ganhavam. Eles são conhecidos como Veles Boys. No caso aqui do Brasil também aconteceu, por exemplo, esse site presidentebolsonaro.com, ele circula muito nos grupos de WhatsApp, com manchetes sensacionalistas, etc. E na medida em que você clica, você entra no site e clica, ele está sendo monetizado. Né? Você vê aqui por essas... Né? Elementos de correntes de reciprocidade, esquemas pirâmide, né? A questão de uma nova ética do trabalho, de ganhar dinheiro rápido, né? Fácil. Aqui a questão dos canais que explodiram depois da eleição, né? Os eleitores da direita, né, do presidente, atual presidente, estão fazendo cada vez mais seus canais do YouTube, eles precisam de 1.000 inscritos para começar a monetizar os cliques, e eles estão o tempo todo circulando, pedindo para os outros se inscreverem nos seus canais, né, para ele poder começar a monetizar. E aí, concluindo, uma última hipótese, né, que seria hipótese ainda, né, nesse momento, de que talvez haja uma recursividade entre teoria do populismo e prática do populismo. Isso, eu comecei a, enfim, desconfiar disso, de certa forma, por essa linguagem que começou a ser usada na campanha de marxismo cultural, gramscianismo. Né? Era um discurso que estava chegando ali de algum outro lugar. E o melhor candidato, né, a esse tipo de conexão é o Steve Bannon, né, no sentido de que ele orientou, certamente, não se sabe em qual medida, a campanha digital do Bolsonaro, e ele é um estudioso do populismo, né, digamos assim, inclusive em termos teóricos. Né, ele queria, não sei se já desistiu, fundar uma universidade na Itália para lideranças da direita. Né, então, a ideia aqui é que, por trás, né, a convergência entre teoria do populismo e o material etnográfico, ela não é fortuita, porque tem uma certa, eu tenho certeza, porque os padrões são muito consistentes, tem uma certa ciência do populismo sendo utilizada para orientar o material da campanha digital.
E isso é uma outra coisa que eu vi, vou finalizar, é o último slide, que um aluno me chamou a atenção, no blog do Ernesto Araújo. Né? Vocês sabem que ele criou um blog durante a campanha, para fazer campanha pelo pró-Bolsonaro, etc. Então, ele é das pessoas do entorno, né, do atual presidente, que tem um discurso populista no sentido laclauniano muito clara. Né? Vocês entram no blog dele, vocês vão ver. E esse post me chamou a atenção, porque ele está construindo uma cadeia de equivalência do inimigo, bem no estilo clássico mesmo, e aí eu vou ler para vocês e aí já finalizo. Né? Então, você começa com Haddad, que é o antagonista imediato, e olha onde você vai terminar e por onde você vai passar. Haddad é o poste de Lula, Lula é o poste de Maduro, atual gestor do projeto bolivariano, Maduro é o poste de Chávez, Chávez era o poste do socialismo do século XXI, de Ernesto Laclau. Laclau e todo o marxismo disfarçado de pós-marxismo é a ponte do maoísmo, e o maoísmo é o poste do inferno. Bela linha de transmissão. Então, o que me chamou a atenção? O Laclau está aí no meio. Né? Então, exatamente esse Ernesto Laclau aqui, da teoria do populismo. Então, ele está no radar dessa nova direita de alguma forma. Não sei se é possível até a gente descobrir como, mas ele está. E os padrões da teoria do populismo dele, para mim, é muito claro como ele está por trás da confecção de conteúdo digital, desse conteúdo digital de alguma forma. Né? Mas aí já é uma questão para pesquisas futuras. Gente, eu agradeço, acho que eu passei no meu tempo, mas agradeço vocês e já passo rapidamente a palavra para... Vai ser você agora, José? Catarina. Obrigada, gente.